Psicologia do consumidor, neuromarketing e referência em humanização. Jessie Mendes. Conta pra gente. Qual a diferença da percepção de imagem que a gente transmite para as pessoas na hora que abrimos ali a câmera de uma videoconferência? De camiseta ou de blazerzinho? Então, Cris, o que acontece é que o cérebro, ele sempre avalia as pessoas de forma muito rápida, né, e muito intuitiva. O nosso inconsciente toma conta de mais de 95% de todas as nossas decisões. Então, antes de você racionalizar qualquer coisa, você já criou ali um pré-julgamento e uma avaliação das pessoas, né? Sim. E quando você tá de camisetinha e etc., depende muito da imagem que você quer passar, né? Se você está numa live aí, numa videoconferência, você vai passar uma pose mais séria, né? De maior respeito. Provavelmente vai estar no momento de trabalho, né? Isso aí, bem isso aí. E aí, se você está mais descolada, né, mais casual, nem sempre a outra pessoa, né, que é a receptora da informação, vai conseguir te avaliar de uma forma positiva. Porque tudo vai depender da forma como você se posiciona e também dos valores, das vivências e das crenças das pessoas que estão recebendo essa informação. E se ela acha, né, que uma pessoa descolada e etc. não passa autoridade suficiente, ela vai já se afastar e não vai ver valor na sua comunicação. Nós já estamos num ambiente íntimo. E aí, o que é esse ambiente? O que a casa também comunica sobre nós? É muito, muito legal isso da casa, Cris, porque eu não sei você, mas eu mudei recentemente e a minha casa ainda tá crua. Também. Tamo junto. E aí eu recebi alguns amigos esses dias lá na minha casa. Esses dias não, antes da quarentena, né? Eu sou mineira e veio amigos meus de Minas. E a minha casa, assim, tem uns gatos pingados de móveis lá, sabe? Que eu tô comprando. Tá precisando entrar no site da Body Prime ali. É que tá. Eu tô comprando aos poucos, em prestação. E aí eu fiquei tão sem graça de receber as minhas amigas da minha infância, assim, sabe? Naquela casa que eu falei, me desculpa, eu não tenho uma casa bacana para te receber. E depois, eu como uma estudiosa de psicologia, né, fui me perguntar, cara, mas por que eu me senti tão mal sobre isso? E na verdade é porque as pessoas criam percepções sobre a gente de acordo com o que elas veem sobre a gente, né, dessa camada externa, tanto da roupa quanto da casa. As pessoas vão, infelizmente, né, ou felizmente, fazer esses pré-julgamentos e essas avaliações de acordo com o ambiente externo que ela vê. Se eu vejo você com a camisa de banda de rock, eu vou pré-julgar que você gosta de rock. Exato. Se eu vejo a sua casa, né, em um tom mais rústico e tudo mais, eu vou pré-julgar que você é uma pessoa talvez que gosta mais de ar livre, de fazenda. Ou se eu ver um estilo industrial, vou pensar que você é uma pessoa moderna. Olha como a casa também traduz quem a gente é. Exatamente. Para as outras pessoas, na mente delas, né? E aí, você falando isso, me lembrei, sabe aquela coisa, assim, no Paraná, Minas, deve ser igual? Gente, como é que é aí no estado de vocês? Mas já passaram por aquela situação de chega uma visita e a primeira coisa que a gente fala, a visita entrou, não fala bem-vindo, não fala fique à vontade, é assim, não repara a bagunça. Por que é que a gente faz isso, Jessie? Exatamente por isso, porque o seu cérebro, né, ele fica pensando assim, como essas pessoas vão me pré-julgar e me avaliar de acordo com o que elas vão ver. Ou seja, é primitivo mesmo. É muito primitivo e ele fala, se essa pessoa, né, esse receptor que eu estou recebendo na minha casa, me avaliar mal, eu vou ficar sozinho, essas pessoas não vão querer se relacionar comigo, eu vou morrer sozinho, eu não tenho chance de sobreviver nessa selva, que antigamente isso do cérebro primitivo, né, era a selva real e hoje é a selva de pedra que a gente fala, né? Ninguém quer ficar sozinho. Nossa, mas como que é esse caminho de evolução do cérebro? Gente, já que ela é uma especialista, vamos aqui aprofundar, porque assim, é muito enigmático, é curioso. A gente está falando de cérebro primitivo numa sociedade completamente moderna. Como que é esse caminho de evolução? É muito engraçado porque hoje em dia a gente quer se pagar de racional. Todo mundo quer ser evoluído, sou racional. Aí eu começo as minhas palestras perguntando se as pessoas são mais racionais e emocionais. Aí tem gente que levanta e fala assim, ó, eu sou racional, eu sou de touro. Aí eu fico... Signo. Aí já atrelou a um aspecto mais... Oi, amiga, vamos rever isso daqui, né? Talvez porque a gente tem uma confusão em relação ao termo também. Então, e aí as pessoas acham que elas são racionais porque elas pensam um pouco mais e na verdade não. Como eu comecei falando, né? 95% das decisões, você pode pesquisar isso no Google, é super simples de estar lá em vários jornais, vários meios falando que 95% das decisões são inconscientes e emocionais. Sem as emoções, você não conseguiria julgar nada. Eu olho para você, eu penso, gosto ou não gosto? Eu não fico analisando, tipo, milimetricamente seu rosto, a proporção áurea, etc. Ninguém faz isso.
A gente vai muito pelas emoções. E todos os seres humanos são assim? Todos os seres humanos são assim, alguns mais, alguns menos. E isso vem da nossa carga evolutiva, né? O cérebro teve que evoluir assim. Tem duas perguntas que o cérebro faz sempre que olha uma pessoa pela primeira vez, ou um animal, enfim, né? O ambiente uma também, situação. né? A situação. Ele vai olhar e vai perguntar, né? Posso confiar nessa pessoa? Vou falar aqui pessoas, mas deu para entender, né? O geral. Deu. Posso confiar nessa pessoa, né? E se ela é agradável, ela merece o meu respeito? Então posso confiar e essa pessoa merece o meu respeito? Porque se eu posso confiar, é isso, se representa perigo ou se é agradável, né? Isso do respeito essa pessoa tem chances de melhorar a minha sobrevivência? Porque o cérebro é extremamente egoísta. Ele busca sempre coisas que vão melhorar as chances dele de sobreviver. E você está falando muito de sobrevivência, então é isso. Todas as ações e reações são em busca da continuidade da espécie. Então, a gente olhando para o ambiente da casa e olhando também para essa questão da aparência, né, que está muito agora em alta, a questão das videoconferências, trabalho, mas você está dentro de casa. Então, assim, como realmente conseguir traduzir e criar a imagem que a gente quer passar para o mundo? A primeira coisa que você tem que pensar é quem você é. Acho que a gente tem que ser muito fiel a quem a gente é. A gente veio aí de épocas, né, que as pessoas se disfarçavam e criavam um personagem mesmo, né, para agradar os outros, e isso é muito humano, né? A gente tenta se inserir, até os animais mesmo tentam se camuflar na floresta para eles não serem achados por predadores e fazerem parte de algo. Então é instinto do ser humano querer fazer parte de algo. Só que mais do que nunca a gente está nessa vibe de seja quem você é e você vai atrair as pessoas que são igual a você. Então a casa, né, aí você precisa saber quem eu sou e quem eu quero atrair e quem eu não quero atrair. E quem vai estar me assistindo, né? Porque automaticamente quando você sabe quem vai estar te assistindo, seja numa live, seja numa videoconferência, ou às vezes num dia a dia com os amigos, né? Você tem que saber se colocar ali no momento certo para que a marca na mente da pessoa fique, essa pessoa é assim, assim e assado. Essa pessoa tem esse status, né? Porque aquilo as duas perguntas que o cérebro faz, se essa pessoa merece meu respeito, o cérebro vai pensar isso. Você querendo ou não, vai. Já pensou, né? Já pensou. Já piscou, já tá mapeado ali, não tem jeito. E se as pessoas verem sua casa, às vezes, muito simples ou muito bagunçada, o que as pessoas vão pensar? Que você é simples ou bagunçado. Exatamente. Você é desorganizado. Vamos dar um exemplo aqui, alguém quer me contratar. Aí eu faço uma live e a minha casa tá aqueles monte de copo que a gente vai deixando ver no Netflix, né? Imagina a garrafa assim de cerveja. Os chips, tudo lá. Imagina aquilo, o gatinho subindo ali, pisando assim no copinho. Aí do jeito que eu acordei, eu vou fazer uma baita reunião aí de negócio. O cabelo, a roupa que você vai estar. Você acha que essa pessoa vai confiar que eu tenho capacidade técnica para resolver os problemas da empresa dela, que ela já acha uma empresa tá uma bagunça, eu preciso de alguém para organizar. Nossa, essa menina é tão bagunçada. E às vezes a pessoa nem vai saber te explicar isso racionalmente, mas ela sente. Ela sente. E às vezes ela nem quer também acreditar naquilo, mas acaba que a primeira impressão é que fica, isso é verdade ou é mito? É totalmente verdade. A primeira impressão é que fica e depois é muito difícil mudar isso, assim. É por isso que é tão custoso, né? Difícil mudar essa impressão. Porque o cérebro cria e ele já vai pensar várias coisas. Não foge dessa pessoa, se aproxima. Melhor não confiar, melhor não fazer. Então, a nossa intuição é muito forte. Como a gente é guiado muito pela intuição e pelo inconsciente, no final, você ainda vai falar e falar assim, nossa, eu estava certo sobre essa pessoa. Às vezes você pode até... Eu tinha razão. Eu tinha razão. Eu sabia. Tem aquela coisinha ali no fundo. Por que é tão importante entender de cérebro? Por que é tão importante entender de cérebro, né? Você que é uma especialista no assunto, né? E nós estamos aqui adorando, inclusive. Para entender de pessoas. Uma coisa que eu comecei, assim que eu me formei, né, eu comecei a perceber que o mundo estava... Eu peguei essa... Quando eu nasci, né, e não tinha computador e etc, então eu peguei bem essa transição. Fala não, eu já nasci, gente, já tinha computador. Sei. E aí eu peguei aquela fase da gente na venda e o dono lá, a dona, saber tudo sobre, perguntar da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Na vendinha, assim, de né? tudo, né? Comprando docinho, todo mundo se conhece. E eu cresci brincando na rua, etc. E eu peguei essa fase tecnológica, que hoje as crianças não saem mais, não faz mais nada. E eu falei, cara, a gente hoje entra nas empresas, entra na faculdade, ensinam a gente a mexer em coisas, ferramentas, né, seja pacote Word, Excel e Photoshop. É isso que eles querem saber, né? Ainda mais a minha profissão.
E eu falei, cara, no meio de tanta tecnologia, a gente está perdendo as conexões humanas. E o que é o ser humano sem o cérebro? Tanto que as pessoas que sofrem traumas nessa região, elas ficam incapacitadas, né? Ficam em estado vegetativo e etc. Porque tudo que a gente faz é uma reação neurológica, né? Tem que acontecer sinapses no seu cérebro para que você se movimente, para que você fale, tudo isso, né? A gente consegue fazer transplante de coração, transplante de tudo, mas de cérebro não consegue. Exatamente. Né? Então, pessoas são o cérebro e que são emoções. Então, eu quis muito estudar isso para que nesse mundo tão tecnológico a gente não perca a essência humana. Uhum. E a gente falou no começo que você é especialista em humanização e quando a gente olha, né, para tudo isso que está acontecendo, um mundo mais globalizado, mais moderno, mais tecnológico, falando de cérebro, conhecimento técnico, e aí você fala também de emoção. Então, como que hoje as pessoas, as relações humanas e as empresas podem pensar sobre essa humanização, que é um termo que está tão em alta? Mais do que nunca, as pessoas esperam, né, que as marcas ou as empresas sejam uma extensão delas. Lembra que eu falei ali que o ser humano busca, né, o ser humano é um ser social, né? E ele busca relações sociais para que ele se sinta mais forte, mais apto a sobreviver. E eles buscam isso nas empresas também. A gente só se conecta com pessoas que compartilham os mesmos valores que a gente, os mesmos gostos. Pode ver que todos os seus amigos ou seu namorado e etc. são pessoas que têm, pode até ser diferente, mas se for totalmente diferente, não bate, né? Não dá o match ali. Não dá o match. Mas o ser humano, ainda mais nesse momento de parar o mundo, percebeu que as coisas mais importantes não são coisas. São relações, né, humanas, a gente precisa dessa conexão. O abraço, né, o abraço, contato. o rir no barzinho, né, às vezes um simples toque a gente sente falta. Então a gente está carente emocionalmente e a gente está buscando empresas que supram emocionalmente e não vendam só coisas, né. A empresa tem que ter esse relacionamento que traduza quem a gente é e que preencha, né, me preencha emocionalmente e também que ela seja uma extensão de mim para lutar pelo mundo, porque eu estou trancada dentro de casa, eu não posso fazer nada, mas como é bom comprar de uma empresa que eu sei que está fazendo algo. Uhum. E é muito interessante ouvir você falar isso, porque nós aqui hoje, sentadas nesse sofá Astrid da Wood Prime, eu tenho, né, como falar para vocês que a Wood Prime é uma empresa que coloca o cliente no centro. E a partir do momento que você coloca o cliente no centro e entende como que ele vai se sentir impactado em cada uma das campanhas, formas de comunicação, modelo de compra, jornada de consumo, então tudo isso realmente ganha uma experiência nova. Então, Jessi, eu, em nome de toda a equipe Wood Prime, agradecemos muito sua contribuição, seu tempo e principalmente o conhecimento que você transmitiu para todo mundo hoje. Obrigada, e eu quero fechar aqui pedindo para as pessoas, né, ousem ser humanos, né, ousem tentar entender de pessoas para saber se conectar melhor com as pessoas. E é isso que a gente está falando aqui hoje. Muito bem.